Você sabia que nós estamos em guerra? Não é uma guerra física, com armas ou soldados em campos de batalha. É algo muito maior. É uma guerra espiritual. O diabo, o nosso inimigo, ele está lutando para destruir tudo o que é bom na nossa vida. A nossa fé, a nossa família, os nossos sonhos. Ele não descansa. Ele usa todas as suas armas contra nós. Mas, graças a Deus, a gente não está sozinho. O Senhor está conosco. Ele nos dá forças e envia os seus anjos para lutar ao nosso favor. A Bíblia ela nos ensina que a verdadeira luta não é contra pessoas, mas sim contra um mal invisível que age ao nosso redor. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: "Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão." Essa guerra ela é constante. O diabo ele tenta nos derrubar todos os dias. Ele lança dúvidas, tentações, mentiras e até mesmo desânimo, Ele quer que a gente se afaste de Deus e vá à ruína. Mas nessa guerra a gente tem aí um comandante supremo, que é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que luta por nós. O diabo ele não vai aparecer com chifres e tridente como a gente conhece. Ele é astuto e sabe como nos atingir. Ele conhece as nossas fraquezas e tenta explorar cada uma delas. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele sussurra coisas como: você não é bom o suficiente, ninguém se importa com você, ou esse pecado nem é tão grave assim. Percebe? Ele tenta nos fazer cair no engano. E quando a gente cai, ele nos acusa, dizendo que Deus nunca vai nos perdoar. Mas isso obviamente é uma mentira. A verdade é que Deus nos ama e está sempre pronto para nos levantar. Eu preciso que você entenda o seguinte: Deus não nos deixou desprotegidos nessa guerra. Ele nos deu as armas espirituais necessárias para resistir ao diabo e vencer. Em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18, a gente encontra a armadura de Deus, que é o cinturão da verdade, que é o que nos liberta aí, das mentiras do diabo, a couraça da justiça, que protege o nosso coração contra a culpa, contra a acusação, os sapatos do evangelho da paz, que nos dão firmeza aí para caminhar com Deus, mesmo em terrenos difíceis, o escudo da fé, que apaga as flechas aí de dúvida e medo, lançadas aí pelo inimigo. Tem também o capacete da salvação, que é o que protege a nossa mente aí contra pensamentos ruins. E também, por último, tem a espada do Espírito, a nossa arma ofensiva, que derrota o inimigo aí com a verdade das Escrituras. E além disso, a oração é fundamental, porque ela literalmente é a nossa conexão com o comandante. Orar é clamar por socorro, é buscar direção e forças. O diabo ele quer fazer a gente acreditar que ele já venceu, só que a verdade é que ele é um derrotado. Jesus já venceu o inimigo na cruz. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: "E no seu próprio corpo ele despojou os poderes e as autoridades espirituais. Ele os derrotou e os levou como prisioneiros no seu desfile de vitória." Nós não estamos lutando para vencer. A gente luta porque nós já somos vitoriosos em Cristo. Por isso, mesmo que o inimigo tente te desanimar, tente te derrubar, lembre-se, Deus é maior. Os anjos de Deus lutam ao seu favor e você foi chamado aí para ser mais do que vencedor. Só que assim, você precisa entender que não basta só você e eu, a gente ter ciência de que Deus está conosco. A gente tem um papel muito importante nessa batalha. Esse papel é resistir ao diabo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 está escrito: "Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês." Nós também precisamos permanecer aí firmes na fé, sem nos deixar aí levar pelas mentiras do inimigo, e também orar sem cessar. Isso é muito importante, porque oração é a nossa linha de comunicação com Deus, como eu disse. É muito simples, é só você colocar na sua cabeça. Quando você faz a sua parte, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. A gente está em guerra, mas a gente não está sozinho. Deus ele é literalmente nosso general, o Senhor dos exércitos. Ele luta ao nosso lado e já garantiu a vitória. A única coisa que o diabo pode fazer é tentar te enganar. Mas agora você já sabe da verdade, eu te falei. Deus é maior e com ele nós sempre venceremos. Não tem outro caminho. Então faça o seguinte: vista a armadura de Deus. Levante-se e vai para a luta.
tá? Não tenha medo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então eu te peço, por favor, que você tenha ciência na sua mente de que você é um soldado de Cristo. A batalha é imensa, mas a vitória é certa.